Nesse vídeo eu vou te mostrar como usar outro recurso de inteligência artificial super poderoso da ActiveCampaign, o AI Prompt Block, ou prompt de IA. Ele é perfeito para quem quer criar experiências altamente personalizadas e em escala com base nos dados dos seus contatos. O prompt de IA é um bloco de ação das automações da ActiveCampaign que você adiciona dentro dos seus fluxos. Ele permite que a inteligência artificial analise, transforme e gere conteúdo com base em dados dos seus contatos. E ele faz muito mais do que simplesmente escrever. Ele analisa, interpreta, decide, tudo de forma automática, claro. Então eu vou te falar algumas coisas que o AI Prompt Block é capaz de fazer. Ele pode resumir textos longos. Então, se você recebe feedbacks longos de clientes, por exemplo, você pode usar o prompt de IA para criar um resumo automático desse grande texto. Isso ajuda seu time a entender rapidamente os principais pontos, sem precisar ler todo o texto. Análise de sentimento. A IA, nesse caso, identifica o tom da mensagem, se é positivo, neutro ou negativo. Isso é ótimo para adaptar suas mensagens com empatia. Então, um cliente insatisfeito pode receber um pedido de desculpas, por exemplo, e um cliente feliz pode ser convidado a dar um depoimento. Tradução de idiomas. O bloco Prompt de IA pode traduzir textos automaticamente de um idioma para outro. Se a sua empresa atende clientes internacionais, isso agiliza bastante a comunicação, melhora a experiência de cada contato no idioma deles. Temos ainda a categorização de conteúdos. Você pode pedir que a inteligência artificial categorize um texto em opções, como dúvida de suporte, ou sugestão de produto, ou problema com entrega. Isso automatiza o processo de triagem, por exemplo, e pode facilitar o encaminhamento certo de cada caso. Extração de dados. Esse recurso de IA ainda pode identificar e extrair informações específicas de um texto, como o nome de um produto, a data da compra, a cidade, e ele salva tudo em outro campo personalizado. Assim, você transforma um texto solto em dados estruturados que podem ser usados nas suas automações. E ainda personalização de e-mails com inteligência artificial. Você pode criar o conteúdo de um e-mail de forma altamente personalizada com base nos dados do contato. Então eu já dei uma breve introdução para vocês sobre como funciona o prompt de IA, então vamos para a prática. Vou compartilhar minha tela. Pronto, abri uma automação aqui do zero, só dei o nome para a automação e vamos começar com um gatilho de entrada. Eu vou adicionar o gatilho de entrada como inscrição no formulário. Depois vocês vão entender porque a gente vai fazer um teste usando a inscrição de um formulário com alguns campos personalizados, tá? Então, vou puxar aqui o preencha um formulário e vou achar meu formulário aqui, que se chama feedback de produto. Vou colocar múltiplas vezes, caso a gente queira testar várias vezes com o meu contato mesmo, e vou salvar o meu gatilho de entrada. E vamos ao que interessa para o prompt de IA. Percebam que ele está aqui em sugerido, mas em fluxo de trabalho você encontra também o prompt de IA aqui embaixo. Então, vou selecionar essa ação e essa aqui é a cara da ação. É bem fácil de entender. Você precisa adicionar o prompt e depois selecionar o campo personalizado no qual você quer que o valor, que o que a inteligência artificial gerar seja salvo. Antes de fazer o prompt, eu vou mostrar para vocês um formulário que eu já fiz aqui na minha conta. Esse foi o formulário que eu fiz, que se chama Feedback de Produto. É um formulário super simples, só para o nosso teste. Então aqui eu coloquei esse campo personalizado de feedback de produto, onde a ideia é que a pessoa possa escrever um texto aqui dando um feedback, tá? Então aqui, vamos voltar para minha automação. No meu prompt, eu vou pedir para a inteligência artificial resumir o texto, tá? Então eu vou escrever aqui resuma, e aí vou puxar o meu campo de contato, que se chama feedback de produto. E aí eu vou dizer que eu quero que a IA resuma o texto que está no feedback de produto em uma frase. E aí eu vou salvar a resposta que a inteligência artificial vai gerar em um campo. Eu posso usar um campo já existente, eu posso criar um novo campo aqui. Eu vou usar um já existente porque eu já criei alguns campos para esse nosso exemplo, tá? Então eu vou procurar aqui. Eu criei o campo resumo do feedback, é esse campo que eu vou escolher. Eu poderia já ver um exemplo de resposta e ele trouxe aqui um exemplo de resposta, eu vou salvar.
Agora, eu vou adicionar um outro bloco de prompt de IA para dar outro exemplo para vocês, tá? Então, eu vou adicionar aqui o bloco. Agora, vamos fazer uma análise de sentimento. Vou escrever aqui rapidinho para vocês. Então, eu escrevi: analise o feedback de produto dos meus clientes. E aí, eu vou puxar aqui de novo o campo feedback de produto. E, depois de analisar, eu pedi para categorizar o sentimento do feedback em positivo, negativo ou neutro. E aí, eu vou salvar em um campo. Eu criei um campo tipo de feedback e vou salvar. Eu vou adicionar mais um campo de prompt de IA para vocês verem mais opções, tá? Então, adicionei outro aqui. Agora eu vou pedir uma tradução. Então, vou puxar de novo o mesmo campo, o feedback de produto, para espanhol. E eu tenho um campo aqui que se chama feedback em espanhol. E vou salvar. Percebam que eu estou pedindo diferentes tipos de ação, né? Eu pedi o resumo, pedi o análise de sentimento e pedi a tradução. Essas são algumas das coisas que o prompt de IA pode fazer por vocês, tá? Agora, vamos continuar a minha automação para eu mostrar para vocês como vocês podem usar essas informações dentro dos e-mails de vocês. Então, eu vou fazer aqui uma condicional. Então, em fluxo de trabalho, eu vou pegar o então e aqui eu vou pegar o tipo de sentimento, tipo de feedback, perdão. Lembra que eu criei o campo tipo de feedback para a inteligência artificial preencher com neutro, com positivo ou com negativo? E aí eu vou pegar aqui contém negativo e vou salvar. Então, todos os contatos que no tipo de feedback contém negativo vêm para o caminho do sim. E aí a gente poderia fazer aqui ações distintas, né? Para quem tem neutro ou positivo, inclusive eu poderia destrinchar, né? Eu quero fazer uma ação específica para positivo, outra ação para neutro, mas aqui no vídeo de hoje vamos trabalhar o pessoal que tem o feedback negativo nesse exemplo. Então aqui eu vou adicionar outro prompt de IA. Então o que eu pedi para IA aqui? Escreva uma mensagem empática pedindo desculpas pela experiência que a pessoa teve com o produto com base no que ela escreveu no feedback de produto. E aí eu vou salvar aqui no campo desculpas pela experiência que eu criei e vou salvar. E agora eu vou criar uma campanha, porque eu quero enviar essa campanha com o meu pedido de desculpas. Então, vou clicar aqui no sinal de mais, vou enviar um e-mail. Aqui eu vou começar com um e-mail novo e eu poderia, inclusive, usar a inteligência artificial para criar um pouco da copy, tá? Ou eu posso usar, claro, uma campanha passada, ou um modelo básico, ou um modelo desenvolvido, ou apenas um layout, se eu quiser também. Mas eu vou gerar com IA, tá? Então, escrevi aqui para a inteligência artificial gerar a copy para mim, falei que eu quero um pedido de desculpa e eu vou oferecer um cupom de desconto. Só para criar uma estrutura, na verdade, porque o que a gente vai usar é a tag de personalização lá do campo que o prompt de IA gerou a mensagem para a gente. Então, vou gerar com IA, ele vai gerar o conteúdo. Como eu já expliquei para vocês em outros vídeos, quando a gente usa IA para criar o e-mail aqui no construtor de automações, ele cria tudo, né? Então, o nome do e-mail, linha de assunto, enfim, aqui a gente poderia fazer edições, se a gente quisesse. Então, por exemplo, queremos recuperar sua confiança e eu quero usar uma tag de personalização, quero puxar o nome do contato aqui, então puxei o nome. Mas vamos direto para o design, vou editar aqui o design. Pronto, acessei aqui a copy, ele fez toda uma copy com um pedido de desculpa, a gente pode editar, obviamente. E, de novo, se vocês quiserem, vocês podem apenas criar do zero ou usar uma copy simples, somente com o texto. Então aqui eu vou apagar esse pequeno texto e eu vou puxar o que o prompt de IA criou para mim. Então eu vou vir aqui em tag de personalização e achei aqui o meu campo de desculpas pela experiência. Lembra que eu criei esse campo e salvei o pedido de desculpas aqui? Vou clicar em desculpas pela experiência. E pronto, esse é nosso e-mail, tá? Claro que eu não vou editar o resto para não tomar tempo aqui do vídeo, mas vocês podem usar somente a tag de personalização para puxar essa mensagem personalizada com o pedido de desculpas. E claro, esse pedido de desculpas é algo aleatório que eu criei aqui, vocês podem usar isso em diferentes cenários, tá? Vou salvar e sair. Bom, então assim ficou minha automação. O contato vai se inscrever no formulário, o prompt de IA vai resumir o feedback que ele deu no formulário, no campo de feedback de produto. Depois, ele vai analisar o feedback e categorizar o sentimento entre positivo, negativo ou neutro. Depois, traduzir para espanhol. Depois, quem tiver o tipo de feedback negativo, vem para o caminho do sim. A IA vai escrever uma mensagem empática de pedido de desculpas e depois um e-mail será enviado com essa mensagem. Vamos testar? Tô aqui no meu campo de deixe seu feedback e vou preencher aqui meu nome, meu e-mail
e vou colocar aqui o feedback de produto. Pronto, coloquei um feedback negativo, tá? O produto deixou a desejar, a qualidade não corresponde, apresentou falhas, não compraria novamente. Enfim, fiz um textinho pra gente testar e vou enviar. Pronto, enviei. Agora vou dar um minutinho aqui para o contato entrar na automação e passar por todas as ações e vou checar o meu contato. Pronto, tô aqui no meu contato, já vi que ele entrou na automação, posso ver aqui em automações que ele entrou. E eu fiz um grupo de campos para ficar mais fácil da gente visualizar, que se chama AI Prompt Block, então eu vou abrir para a gente ver os campos. O feedback de produto tá o que eu preenchi lá no formulário, né? O produto deixou a desejar e etc. Agora vamos ver os outros campos. Então, primeiro, vamos ver aqui o resumo do feedback. Ele fez realmente uma frase só: o produto não atendeu às expectativas, apresentando problemas de qualidade e durabilidade. Em tipo de feedback, ele colocou que é um feedback negativo. Aqui percebam que ele fez um texto grande, a gente poderia até mudar o prompt de repente para ser só a palavra negativa, se a gente quisesse, tá? Feedback em espanhol, então lembra que eu pedi a tradução, aqui está a tradução em espanhol. E o desculpas pela experiência com a mensagem. Aqui é legal que vocês podem dar uma olhada em como ficou, lá mesmo na automação dá para testar, né? Mas vocês poderiam mudar o prompt dependendo do que vocês acharam da mensagem gerada, né? É sempre importante adaptar prompt, inclusive a gente tem várias dicas sobre como criar bons prompts e em breve vocês vão ver conteúdo sobre isso por aqui. Então lembrem que esse seria o texto que apareceria lá no e-mail. Vocês poderiam, por exemplo, pedir para não ter a assinatura, ou mudar também o começo, ou mudar o tom da escrita, né? Enfim, vocês podem pedir edições ali no prompt. Eu quero saber se vocês gostaram desse recurso. Com o prompt de IA, você vai conseguir criar comunicações muito mais inteligentes, sem perder tempo com tarefas repetitivas. Essa é a ideia. Se você ficou com alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu te respondo e até o próximo vídeo.